Olá, seja muito bem-vindo à nossa semana Agora Dá Tempo, aqui na nossa primeira aula. Primeiramente, quero dar aí a saudação, dizer a você que seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz por estar com você durante essa semana, durante esse mês, durante vários conteúdos que nós faremos aqui, ensinando para você várias estratégias realmente relacionadas aí à produtividade, gestão de tempo, espiritualidade, conhecimento, finanças e várias outras coisas para que realmente você possa ter uma vida épica naquilo que você está buscando aí na sua jornada. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você: o que você gostaria de fazer hoje na sua vida se você tivesse uma nova oportunidade? Talvez você gostaria de ter mais tempo para fazer os seus projetos pessoais, para ter ou ganhar mais dinheiro, para ter mais tempo com quem você considera que é importante para você, como seus filhos, sua esposa, seu companheiro ou companheira, para ter mais saúde, que é inclusive um dos pontos que eu falarei aqui hoje. Há exatamente 4 anos atrás eu estava em uma segunda internação médica por estafa física e emocional, e uma frase que a médica me disse que mudou praticamente a minha vida dali para cá foi que ou eu mudava a minha forma de vida ou a forma de trabalhar, ou simplesmente que eu iria morrer. Para quem não sabe, eu sou Atilan Souza e eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque você está aqui conosco neste mês de maio, na semana Agora Dá Tempo, que vai ser aí o seu pontapé inicial para um processo de transformação na sua vida, para fazer realmente com que os seus resultados possam ser até 2, 3, 4 ou 5 vezes maior do ponto de vista das suas 5 áreas essenciais: saúde, relacionamentos, espiritualidade, finanças, conhecimento, ou seja, de todas as 5 áreas essenciais para que realmente você seja uma pessoa de sucesso, bem-sucedida. Você precisa trabalhar esses 3 pilares essenciais, que é a sua saúde, os seus relacionamentos e também a questão da espiritualidade. Então, nessa e muitas outras aulas que eu farei, eu vou te passar, por exemplo, o conhecimento acumulado ao longo de quase 2 décadas de experiência no mercado, das transformações que aconteceram na minha vida nos 3 últimos anos, a qual eu passei a viver de uma forma muito mais saudável e muito mais próspera em todos os sentidos, podendo inclusive ter liberdade do que fazer com praticamente 80% do meu tempo, para fazer as coisas que fazem sentido, para fazer as coisas que realmente são importantes dentro dessas áreas que eu citei. Um grande mentor que eu considero assim uma referência na minha vida, que é o Anthony Robbins, para quem não sabe, o treinador de treinadores. No livro Desperte o Seu Gigante Interior, ele fala que o primeiro passo para que realmente a gente tenha uma vida transformada, ou seja, uma transformação inicial, é elevar o nosso padrão. E nos próximos dias, nessas aulas, nessas lives, nos stories, inclusive das minhas redes sociais, para você que não sabe, procura aí depois o @AtilanSouza para poder receber toda semana conteúdos gratuitos de temas relacionados a esse que nós trataremos aqui nas nossas aulas. Falaremos aqui bastante durante esses próximos dias sobre aplicações práticas e simples. Para você que está vivendo aí um dilema e algum problema nessas 3 áreas, nesses 3 pilares, nós vamos juntos aprender a como você vai lidar com tudo isso. Pode ser, inclusive, quando a gente fala de relacionamentos, não precisa estar só ligado à família, à sua comunidade, à sua empresa na qual você passa a maior parte do seu tempo. Esse conceito, não sei se você tem percebido, mas ele tem sido muito difundido, inclusive nas redes sociais, onde pessoas ajudam pessoas a encontrar o equilíbrio entre uma série de coisas que a gente faz no nosso dia a dia e ter esses princípios, de equilíbrio psíquico, equilíbrio emocional, equilíbrio social e equilíbrio financeiro, muitas vezes. Então, e o que a maioria das pessoas busca, vamos dizer assim, hoje em dia? Ter mais resultados, ter mais dinheiro, ter mais tempo para poder fazer coisas que realmente tragam satisfação, mas que muitas vezes os excessos e a falta de planejamento faz justamente o contrário. Limita muitas vezes a pessoa a ganhos, vendendo muitas vezes as suas horas, aniquilando a sua saúde muitas vezes, A gente vive aí com uma série de preocupações muitas vezes exageradas que se manifestam aí muitas vezes no nosso corpo através de doenças. E é justamente uma nova experiência que eu quero que você experimente na sua vida e na sua jornada daqui para frente. Trouxe você até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível, não é o que vai te levar muitas vezes à realização dos seus maiores sonhos, que
passam na sua vida e muitas vezes não acontecem. Do contrário, praticamente você já estaria lá. E a elevação desse padrão, como o próprio Anthony Robbins fala, quer dizer que você precisa aplicar métodos que funcionem, utilizar ferramentas, utilizar a tecnologia aí à sua disposição, como ela está hoje em dia à nossa disposição e é acessível para todos nós, para que a gente possa ter mais resultados na nossa vida, na nossa jornada, na nossa empresa. Muitas vezes, caso seja o caso de você aí, um empreendedor, eu sei que nos últimos anos, gente, eu tenho aplicado isso na minha vida e os resultados têm sido incríveis. Eu sinto, inclusive, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que uma das minhas missões de vida é ajudar você também a despertar para esse novo sentido, vamos dizer assim, né? Para que no final desta série de aulas e no decorrer dos conteúdos você consiga realmente ter a construção deste teu sonho, a construção dessa liberdade que todo mundo almeja e que muitas vezes deixa com que estes excessos as tornem aí escravos e as afastem cada vez mais das coisas que você gosta, da sua liberdade financeira, da sua liberdade geográfica, da liberdade para a sua família, para os seus filhos e por aí vai. Se você não parar, literalmente, vamos dizer assim, e começar a aplicar algum método que possa realmente te ajudar a gerir melhor o seu tempo e os seus resultados, vai chegar uma hora que a sua vida, a sua saúde, a sua família, a sua comunidade ou a sua empresa vai entrar em colapso e você vai continuar insatisfeito da mesma forma como você está hoje. Eu lembro que quando eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe ela se separou do meu pai, né, e eu cresci muitas vezes com uma cobrança por ser aí o filho mais velho, diante da própria necessidade de ter que trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Imagina só, com 3 anos a minha mãe se separou do meu pai, cresci com a minha infância sem a figura paterna, com 9 anos de idade eu fui colocado para trabalhar. Já ali com os meus 14 anos, praticamente 5 anos depois, eu já tinha o meu primeiro empreendimento, que era uma marcenaria, uma pequena fabriquinha de móveis ali no bairro próximo de casa. Com 16 anos eu comecei a trabalhar numa agência dos Correios durante o dia e à noite eu ia para minha oficina para fazer ali alguns trabalhos, alguns pequenos bicos. Eu abracei aquilo como sendo a minha primeira empresa e a verdade que eu sinto é que eu nasci realmente para fazer isso, para empreender, para ajudar inclusive os outros a descobrirem os seus caminhos. E com o passar dos anos, o grande problema foi que esses 2 trabalhos que eu tinha para poder levar renda para casa, para minha mãe, para os meus irmãos, né? Eu fui crescendo muitas vezes trabalhando dessa forma e eu via as crianças, por exemplo, indo estudar, indo para o Senai, fazer curso de informática, curso de desenho, curso de mecânica, e eu ficava vislumbrado com aquilo, mas a sociedade ela prega muitas vezes que você trabalhar é muito melhor. Essa é a crença que muitas vezes a maioria de nós cresce acreditando, até que a gente descobre que trabalhar demais, sem estrutura, sem direcionamento e sem planejamento, não serve praticamente para nada. Já viram aquele ditado que fala assim, que o homem trabalha a vida inteira para conseguir o dinheiro, depois ele pega e gasta todo esse dinheiro para poder cuidar da sua saúde. É uma série de coisas que muitas vezes a gente não aprende na vida tradicional, no próprio sistema de ensino na escola fundamental a gente não aprende, até que aquilo se torne um grande problema na nossa vida. E foi justamente o que aconteceu comigo, até eu descobri que eu havia me tornado ali um workaholic. E eu não percebi que eu comecei ali a trabalhar uma média de 12, 14, 16, até 20 horas por dia. Muitas vezes eu só cheguei a ver que eu estava numa situação bem crítica quando simplesmente eu estava ali sentado com uma outra pessoa e do nada eu simplesmente apagava, era como se o meu corpo desfalecesse pelo excesso de cansaço que eu estava sentindo. E isso, de certa forma, começou a se refletir na minha vida pessoal, na minha família, e eu trabalhava tanto, para vocês terem ideia, que às vezes eu ia para casa só para dormir. Até que depois dessa internação médica, depois que a médica disse que ou eu mudava ou eu iria morrer, eu conversava com um amigo meu, o Guilherme, que me apresentou aí uma pequena ferramenta muito simples e que hoje eu amo de paixão, assim como eu amo a minha esposa Susan, que inclusive deve estar assistindo aí a nossa aula, ela, meus filhos, Daniel, Rafael. Eu percebi que aquela ferramenta apresentada para mim começou a fazer todo o significado de mudança que eu precisava ouvir, que eu precisava praticar, que eu precisava aplicar na minha vida. E salvou a minha vida.
e eu tenho certeza que também pode salvar a sua. Eu sei que logo de cara, até para mim foi assim, logo de cara eu não conseguia enxergar como eu ia aplicar a cada uma daquelas coisas por conta dos excessos de trabalhos que eu tinha, só que de uma forma descontrolada e sem planejamento. Como eu disse, né, não foi simplesmente assim, ó, da noite para o dia como um passe de mágica. Por quê? Para a gente fazer muitas vezes a gestão correta do nosso tempo, é preciso antes fazer uma desconstrução do nosso eu interior, uma desconstrução muitas vezes das crenças ou dos costumes que a gente já tem, dos hábitos errados, de crenças que muitas vezes a gente traz lá dos nossos pais e dos nossos antepassados. Com essa aplicação prática eu comecei a ter mais tempo para mim, tempo para estar com os meus filhos, consegui terminar a minha faculdade e depois dessa eu fiz mais uma graduação, mais 2 especializações, estou terminando praticamente a minha segunda graduação e já iniciando uma terceira, além de ter mais 2 especializações. Hoje eu tenho uma empresa de engenharia, eu sou autor de 24 cursos online, eu tenho um livro escrito, um outro que está em revisão, uma equipe de marketing, uma equipe administrativa, uma equipe comercial e uma outra técnica. Conseguimos praticamente fazer várias vendas todos os dias. Eu sou investidor de outros tipos de negócios. Estamos montando, por exemplo, um centro de treinamento presencial, que eu gostei tanto dessa questão de produtividade, de gestão de tempo, que o meu primeiro livro, inclusive, que eu escrevi, ele é justamente um método, a qual eu chamo de Agora Dá Tempo, que dá justamente o nome a esta série de aulas baseado na minha história de vida, nas experiências que esses excessos resultaram, de como realmente nasceu essa série de resultados consistentes e que hoje nós estamos escalando todos os dias com o uso dessas ferramentas, alinhado àquilo que eu acredito que é uma das missões que eu tenho, que é também de ensinar você a construir uma jornada como essa, para que você, para a sua família, para o teu negócio. É justamente por isso que eu acredito piamente que as pessoas precisam realmente trabalhar conceitos de gestão de tempo para descobrir o que é mais importante, o que é mais precioso nas suas vidas. Hoje nós estamos montando, inclusive, uma empresa de investimentos em treinamentos técnicos e humanos, porque eu acredito realmente que as pessoas, elas precisam ser bons em alguma coisa. E ao mesmo tempo, elas precisam cuidar da sua parte humana, das suas emoções, viver a sua espiritualidade e conseguir lidar todos os dias com os problemas que elas enfrentam. Hoje o nosso Instituto de Formação Técnica, para vocês terem ideia, ele já tem mais de 1.200 alunos. A minha missão hoje é realmente ajudar você a ter uma vida de verdade, parar de sobreviver, tem a ver realmente com você descobrir e ocupar o seu lugar neste mundo. As coisas que você faz e as coisas que você desenvolve precisam realmente te ajudar a resolver os seus problemas e os problemas das pessoas e construir resultados acima da média. A primeira coisa que eu aprendi então que eu precisava era eliminar os excessos que estavam causando os problemas na minha saúde. Então eu comecei a colocar no papel todas as atividades que eu fazia e é justamente isso que eu também gostaria de convidar você a fazer neste momento. Pegue uma folha de papel, um caderno, um bloco de anotação do seu celular e tente relacionar durante um dia todas as coisas que você faz, a sua rotina. Após isso, depois faça uma classificação daquelas atividades, o que é importante, depois relacione aquilo que é urgente, ou seja, o que é emergencial, e quais são aquelas que são circunstanciais, ou seja, que de certa forma eu posso deixar de fazer, que não terá impacto nenhum nos meus resultados no dia a dia, ou que simplesmente eu posso delegar para alguém, que eu posso pedir a ajuda de alguém, para que você realmente não precise fazê-las ou simplesmente eliminá-las. Perceba que assim você passa a entender como você está gerindo o seu tempo. Hoje você vai começar a ver tudo isso, que tudo isso tem um grande significado e tem um grande impacto na sua vida se você realmente começar a aplicar isso de uma forma automática. Tente levar em consideração, por exemplo, as atividades no decorrer de uma semana. E faça esta mesma análise. Essa vai ser a tarefa que eu gostaria que você fizesse e que você inclusive mandasse uma foto postando e me marcando nas redes sociais, caso você faça uso aí do Facebook e do Instagram. Coloca as hashtags, é a forma de você encontrar, por exemplo, os meus conteúdos na internet. Hashtag Agora Dá Tempo, hashtag Só Ganha Quem Faz e hashtag Vai Pra Cima. Me marca lá com essas 3 hashtags, Agora Dá Tempo, Só Ganha Quem Faz e hashtag Vai Pra Cima. E após isso,
Imagine todas essas coisas que você anotou, o que realmente é importante para você na sua vida, para a sua família ou para a sua empresa, caso você seja aí de repente um empreendedor, e separe de todas essas coisas importantes que você relacionou, 3 ou 4 delas que realmente são importantes e que você gostaria que acontecessem na sua vida nos próximos 90 dias. Seja algo da sua saúde, da sua família, pode ser que no teu caso seja dinheiro que você está precisando urgente para poder pagar as contas de casa. Quais seriam as coisas mais importantes que você precisa evoluir o quanto antes? Dentro do mundo do desenvolvimento humano, nós chamamos isso, gente, de clareza. Eu sei realmente aquilo que eu preciso melhorar na minha vida nos próximos 30, 60 ou 90 dias. Eu sei o que eu preciso fazer nos próximos dias com relação à minha saúde, com relação à minha família. Pode ser que o teu casamento esteja por um fio e você precise ali tomar uma ação de imediato, porque senão aquilo ali vai causar um colapso, vai causar um grande problema psicológico para os teus filhos. Na tua vida financeira, o excesso de contas com toda essa crise e essa pandemia, as coisas que você precisa fazer na sua carreira e etc. Posso ter a ideia daquilo que realmente é importante? Escreva em uma folha separada, escrita bem grande no meio da folha, com letras grandes, para você conseguir enxergar de longe como uma meta realmente a ser alcançada. Para que isso aconteça, você precisa, por exemplo, essa palavra que você descreveu como importante, tenta imaginar, por exemplo, 3 ações que se você fizesse hoje ou que se você fizesse nos próximos dias, vão te levar mais perto desse objetivo. Vamos muito mais além. Vou mostrar aqui um exemplo prático. Vamos pensar aqui na nossa saúde, que é o nosso tema de hoje, falando dos excessos. Eu preciso emagrecer. Para que eu emagreça, existem alguns caminhos para isso acontecer. Primeiro, eu vou ter que comer menos. Segundo, eu vou ter que gastar mais energia, por exemplo, com atividade física, ou simplesmente eu vou mudar os meus hábitos alimentares. 3 possibilidades que a gente pode trabalhar para que a gente realmente perca peso, para que a gente emagreça. Pasmem, para vocês terem ideia, nos últimos 3 meses, gente, eu perdi uma média de 12 quilos sem precisar fazer atividade física nenhuma. Cortei o açúcar, cortei o leite e já comecei a ver uma melhora expressiva na minha saúde. Depois que eu cortei o açúcar, comecei a cortar também o glúten de alguns alimentos consumidos, como por exemplo pão e bolo. Eu troquei a farinha de trigo por farinha de arroz e flocos de milho. Olha que coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que são práticas e que são possíveis para que a gente não fique dando desculpinha aí que não está fazendo porque não consegue. Simples assim. Depois comecei também a tomar banho frio. O banho frio, para quem não sabe, faz com que a temperatura do nosso corpo fique mais baixa e que ele queime mais energia para aquecer, para voltar ao equilíbrio. E com isso a gente emagrece, além de uma série de outros benefícios que não é o caso falar aqui nessa aula. Pesquisa lá no Google, no YouTube, benefícios do banho frio. Você vai ver uma série de coisas que eu tô falando. Depois do banho frio, uma outra coisa que eu fiz, troquei a água potável por uma água com um pH mais elevado para reduzir a acidez do organismo. E tudo isso trouxe aí uma série de benefícios para a minha saúde. Eu tenho percebido, inclusive, com isso, repigmentação do meu vitiligo. Para quem não sabe, essas manchinhas brancas que eu tenho, que foram adquiridas justamente por causa dos excessos de trabalho e dos problemas de saúde. Nos últimos meses, só com mudanças nos hábitos alimentares, a minha pele ela tem feito um processo de repigmentação automático. Veja então que de uma pessoa viciada em trabalho, com problemas de saúde, eu comecei a ter muitos resultados na minha saúde, na minha família e na minha vida financeira, com várias outras aplicações que eu vou te ensinar aqui também nos próximos dias. A análise do meu tempo e a quantidade de excessos me fez perceber as coisas que eu fazia em excesso e que me fizeram entender a necessidade de planejar e fazer a gestão das minhas atividades. Para resumir então, como se dará o nosso processo de transformação? Eu preciso que você faça essa relação dessas suas atividades aí numa folha, no computador, num aplicativo de anotação ou qualquer lugar que você achar realmente que seja fácil para você. Relacione as suas atividades, depois as classifique em importantes, urgentes e circunstanciais. Depois, pensar em 3 coisas, 1 ou 2 ou 3 coisas que você acredita que são metas que você gostaria de estabelecer dentro do seu planejamento aí para os próximos 60 ou 90 dias, algo que realmente seja possível. Se a gente realmente
ter iniciativa, se a gente realmente se planejar da forma correta, muita coisa vai mudando no nosso dia a dia. Depois que você realmente entender esse processo, você vai começar a ver um novo processo de gestão do seu tempo. No início eu sei que, como eu disse, as coisas não vão ser fáceis, assim como não foi também comigo, mas nada é fácil mesmo se a gente realmente quer resultados, se a gente quer transformação. Mas é possível. Até que a gente vai chegar num tempo que você vai perceber que tudo isso vai acontecer de forma automática na sua vida. Ou seja, a tarefa ela surge e você automaticamente na sua mente já classifica ela como importante, urgente ou simplesmente circunstancial. E você na mesma hora já pensa qual que é a melhor aplicação. Com o tempo você começa a enxergar formas de otimizar o seu tempo, de automatizar muitas das tarefas ou simplesmente delegar para alguém. Lembra do exemplo da lava-louça que eu falei, né? Ah, mas eu não tenho ninguém para poder delegar. Calma. Durante essas nossas aulas a gente vai aprender também a como gerar mais dinheiro para depois começar o processo de construção, inclusive de uma equipe de trabalho. Veja lá em casa, por exemplo. Uma simples lava-louça me fez ganhar de 1 hora por dia, 7 horas por semana, 30 horas no mês e 365 no ano. Se você tivesse hoje 365 horas a mais, que é o equivalente aí a, uma semana tem aproximadamente aí 7 dias vezes 24 horas, né? Faz a conta depois para você ver e multiplica isso por 30. É apenas o princípio das aplicações que você pode fazer. E nessa semana a gente vai fazer uma série de aulas demonstrativas, práticas, como você realmente ganhar de 2 até 5 horas por dia para alcançar aí a tão sonhada liberdade nas suas 5 áreas essenciais, usando esses 3 pilares de saúde, família e espiritualidade. Espero que realmente todo esse conteúdo tenha sentido para você, faça sentido. Agora eu gostaria que você deixasse inclusive um comentário para a gente aqui abaixo ou nas minhas redes sociais sobre o que você achou dessa nossa primeira aula. É importante que realmente você faça a tarefa que eu deixei. E no mais, a gente vai finalizando por aqui. Nós nos vemos aí na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!